Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live, entrevistas com as pessoas das mais diversas áreas e, enfim, hoje nós vamos receber aqui o Ciro Inácio Marcondes, que está lançando um livro sobre quadrinhos e cultura pop. Então, Marlos Breiner, seja bem-vindo. Então, dentro de alguns instantes teremos o Ciro aqui com a gente para falar do livro que ele lançou, está lançando, né? Acabou de entrar. Vou enviar aqui um convite para ele participar desta live. Opa, Boa noite, Ciro, tudo bem? boa noite, Marcelo, beleza? Beleza, poxa, seja muito bem-vindo, Ciro Inácio Marcondes. Muito obrigado aí por aceitar o convite para participar dessa live, para falar do livro que você está lançando, né? Lançou oficialmente no último sábado, mas, enfim, Uhum. continua aí promovendo seu livro sobre quadrinhos e cultura pop. Vamos já já falar dele, mas também falar de vários assuntos relacionados a esse tema. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui hoje. Sei que você está numa correria muito grande, então valeu mesmo. Não, obrigado, Marcelo. Eu que fico feliz de participar. Essa é a primeira live, né, que eu estou fazendo meio que para também divulgar esse lançamento. O livro está aqui, ó, para quem não viu ainda, o Zip, Quadrinhos de Cultura Pop, é um livro ilustrado, tá com muito bem, tá bem bonita a edição, as colunas que eu escrevi para o Metrópolis sobre quadrinhos de cultura pop entre 2017 e 2019, né? Então, é legal poder falar. Vou fazer essa, vou fazer outras lives também. Eu espero que vou agradecer ao pessoal que está marcando presença aí. Eu espero que gostem da nossa conversa. E, enfim, é legal sempre falar de cultura pop, é um grande prazer, né? Assim, especialmente de quadrinhos, que o livro é muito mais voltado para a cultura de quadrinhos do que quaisquer outras coisas, Uhum. né? Mas é importante que você. Acho muito legal, assim, acho que é muito importante para mim que eu possa ter espaços para poder falar sobre o livro, sobre essa produção e tudo mais. Então, eu te agradeço muito, Marcelo. Poxa, eu que te agradeço também pela oportunidade de conversar com você. Tem uma bagagem enorme sobre o tema aí, quadrinhos, cultura pop. Infelizmente eu não consegui ir ao lançamento, mas vou comprar o seu livro em breve, quando eu for. Queria até te pedir para você justamente passar para a gente, né, onde que. Eu sei que. Queria que você falasse também como é que foi o lançamento, né? Você fez na loja Marcondes e Co. em Brasília no último sábado. Fala um pouco para a gente como é que foi o lançamento, onde as pessoas podem comprar o livro e Uhum. realmente o trabalho merece aí todo o espaço, todo o destaque e que venham muitas e muitas lives aí para você continuar falando sobre o seu livro, que é muito importante. Ah, legal, Marcelo. Obrigado. O lançamento foi muito legal. Foi no sábado à tarde na Marcondes Co., que é a loja dos meus irmãos, né? O João e o Gustavo, que são os donos lá, loja de discos, tá? Disco de vinil e também livros, enfim, objetos de culto, vamos dizer assim, que fica ali na 116 Sul. A gente fez o lançamento nos fundos, né? No espaço voltado para a quadra, no espaço aberto, né? Tinha mesas grandes para eu e o Lima, o Raimundo Lima Neto, né? Que lançou o livro comigo. Ele também estávamos juntos lá autografando. O Lima lançou o livro Lendas Inventadas, né, que está pela Marte, editora Marte de Goiânia, também que é de um colega amigo nosso no Raio Laser, que é o Márcio Júnior, o editor, né? Então a gente ficou lá, assim, foi a tarde inteira, né? Fomos das 2 até as quase 8 da noite. Não consegui levantar da mesa assinando, vendemos quase 100 livros. Foi muito legal. Muita gente compareceu, assim, amigos, fãs da Raio Laser, do Lasercast, que é o nosso podcast, leitores da Zip, ex-alunos meus, né, que eu sou professor aí também há mais de uma década nas universidades aí, né, do Distrito Federal, e muita gente que eu não via há muito tempo, assim, alunos e tudo mais. Foi muito caloroso, assim, foi.
uma recepção muito afetiva. Cansei a mão de assinar os livros lá, eu também fazia as dedicatórias bem caprichadas, né? Mas foi muito legal, foi assim, melhor do que a gente esperava, né? Foi melhor do que a gente esperava e eu fiquei muito satisfeito saber que tanta gente se interessou pelo livro. Que bacana, parabéns aí para você, poxa, e que sucesso só se amplie. Parabéns mesmo por esse lançamento aí. Parabéns também para o Lima Neto. A propósito, quarta-feira ele vai estar aqui nesse mesmo horário Isso. conversando sobre o livro dele. Legal, que bacana, Ciro. A gente já já vai entrar mais aí no livro, né? Antes de mais nada, Poliana Morgana dizendo: legal demais, Ciro. Beijos a você. Oi, Polly, minha amiga aí, a Poliana Morgana. Legal, a gente já já vai falar bastante aí do livro, mas eu queria só pe- começar, já que você é um especialista no tema, professor da área, queria saber assim, um tema que a gente fala muito, né? Cultura pop, a gente ouve muito falar de cultura pop, né? Afinal, o que é cultura pop, né? Que expressões, né? Você citou os quadrinhos, né? Mas a gente sabe que tem séries, tem um Uhum. monte de coisa. Eu queria ouvir de você, que é um especialista. Primeiro, o que a gente pode, o que é cultura pop, né? E que tipo de expressões são as mais usuais desse universo? É, bom, cultura pop é um termo controverso, né? Porque ele meio que é uma descendente da antiga indústria cultural, né? Que é um termo muito veiculado assim na escola de Frankfurt, né? Principalmente o Adorno, Horkheimer, né? Aqueles filósofos lá da comunicação. Eles colocaram a cultura, digamos, de massas, né? Também é um nome conhecido isso como cultura de massas, foram alguns dos primeiros filósofos, né, assim, ou sociólogos e tal, a pensar a implicação dessa cultura de massas, dessa cultura na era da reprodutibilidade técnica, né, como dizia o Walter Benjamin, ou seja, algo que poderia ser reproduzido em massa, que era reproduzido dentro de um padrão replicável e que você poderia um original poderia ser replicado para 1 milhão de pessoas, né? Assim, uma difusão também massificada. E isso daí geraria uma série de implicações, impactos, né? Assim, na sociedade em geral, o corpo social como um todo é fortemente modificado por essa cultura no início do século XX, mas a partir do século XIX você já tem uma cultura de massas, né? Tanto o jornal, a cultura do jornal é muito forte no século XIX. Os quadrinhos começam lá, né? Charges, quadrinhos, estampas ilustradas e tal. E aí, então esses pensadores eles colocaram, alguns eram mais progressistas em relação a isso, né? Como o caso do Krakauer, né? Assim que achava que existia algo de inovador e socialmente interessante nesse processo. Walter Benjamin ficava meio em cima do muro, né? Apontava caminhos que alguns eram nefastos, outros eram ainda impossíveis de serem previstos e tal. Especialmente Adorno e Horkheimer tiveram uma leitura negativa, né, desse processo, né, assim, achavam que a cultura ela era mediocrizada, né, porque se você tinha que atingir um público muito grande, você tinha que fazer uns parâmetros muito iguais, né, assim, uma reprodução muito asséptica da cultura e tudo mais. Então achava que nivelava por baixo né, as aspirações culturais da sociedade, né? Mas hoje em dia, né, pós-frankfurtianamente falando, nós já temos muitos estudos que mostram que a cultura de massa, na verdade, ela é muito mais ambígua do que a gente pode imaginar. Ela tem implicações profundas na sociedade que você não pode simplesmente qualificar como boas ou ruins. Especialmente o mais importante é entender que o receptor não é passivo, né? Quem recebe essa cultura ele tem uma consciência sobre o que ela é, ele consegue interpretar, né? E a cultura pop vem num desdobramento disso, né? Numa nova chave em que é pensada a cultura de massas, né? E a cultura pop seria então uma releitura disso, né? Mas também implicada num outro processo que é econômico, né? Assim, o fato de você ter massificado economicamente, amplificado
esses produtos culturais em conglomerados, corporações muito poderosas, como a Disney, a Marvel, etc., né? Que tem implicações ainda muito ambíguas, né, sobre a sociedade. Mas, assim, a questão é que existe uma cultura de fanatismo, não um fanatismo assim, religioso e tal, um fandom, né, dos fãs, uma cultura de fãs, que ajuda a promover muito fortemente organizadamente, né? Isso se intensificou muito com a chegada do mundo digital e tal. E a cultura pop, então, acabou se tornando um tipo de produção artística e de entretenimento, de arte, de cultura e tudo mais, que ficou muito, muito influente nos últimos anos, né? Assim, antigamente a cultura pop ela era assim, ficção científica, quadrinhos, alguns tipos de séries, etc., eram coisas de culto, né? Assim, a figura do nerd, por exemplo, era uma figura, o nerd era um termo pejorativo antigamente, né? Não tão antigamente, assim, nos anos 90, assim, você era chamado de nerd, você não gostava disso, você achava isso uma ofensa, né? Hoje em dia não, houve uma ação afirmativa em cima disso. Esses nerds e geeks, né, que seriam um nerd um pouco mais cult, assim, eles se organizam e tudo mais, e tem justamente uma influência sobre como são produzidos industrialmente no campo econômico esses fenômenos da cultura pop, né? Então a cultura pop ela se diversificou, se estratificou, ela inclui filmes, séries, games, quadrinhos, brinquedos, desenhos animados e tudo mais, né? Assim, faz parte de um corpo que inclui alguns gêneros específicos também, né? Como por exemplo o terror, a ficção científica, né? A chamada ficção especulativa, né? Que seria fantasia, terror, ficção científica, seria a ficção dos mundos que não são tecnicamente ligados a um realismo figurativo, vamos dizer assim, né? Então, a cultura pop, ela abarca tudo isso. Ela é um fenômeno econômico, um fenômeno de público, um fenômeno cultural e um fenômeno estético também, né? Então, assim, goste ou não da cultura pop, você não tem como evitá-la. Ela está em todos os lugares, ela tem uma influência muito grande, inclusive politicamente hoje em dia, né? É Uhum. mais ou menos por aí que eu responderia o que é a cultura pop, como ela se originou e tudo mais, né? Uhum. É até um termo bem amplo, né? Enfim, assim, por exemplo, cinema, né? Cinema, de uma forma geral, ele é cultura pop ou, como você falou, só alguns gêneros, por exemplo, ficção científica, fantasia, terror, né? Como não é um campo muito definido, né? Assim, não tem muito o que a gente fala que é, o que não é, né? Assim, depende, acho que da Uhum. abordagem, como que é, por exemplo, Tarkovsky tem alguns filmes de ficção científica, né? Como, por exemplo, o do diretor, né? O diretor russo Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Só que ele é um diretor altamente intelectualizado, né? Filmes de arte mesmo, né? São filmes filosóficos e tudo mais. Mais do que filmes filosóficos, são filmes que filosofam, né? São filmes que são capazes de pensar com a linguagem audiovisual, né? E ele faz lá aquele Stalker dele, é tecnicamente uma ficção científica, né? Baseado no livro de ficção científica e tudo mais. O Solaris também. Agora, ele é cultura pop, né? Não sei. Aí você pega o Stanley Kubrick, por exemplo, o filme o Laranja Mecânica, também é uma ficção científica, mas também é um filme também filosófico, de certa forma. Ele é brutal, mas ao mesmo tempo ele propõe reflexões sobre a sociedade. Tudo mais. Aí agora você pega Matrix, por exemplo. Matrix com certeza é cultura pop, né? Assim, a gente sabe que né, é uma ficção científica que teve também tem uma característica que tem que ser muito popular, né? Muito popular, tem que ter muitos fãs, tem que estar dentro de uma cultura do fandom, né, e tudo mais. Mas Uhum. não existe uma definição fechada, né? Por isso que é um termo problemático, porque eu acho que as fronteiras dele são esboroantes, né? Assim, é difícil, assim, uma hora o Tarkovsky vai estar na cultura pop, outra hora ele vai estar numa cultura de filmes mais de arte, né? Assim, né? E uma hora o filme de arte também faz parte da cultura pop e vice-versa e tal. Então é difícil definir, né? Uhum. É interessante, muito interessante você falar isso, porque tem essas fronteiras, né? Por exemplo, você citou aí o Tarkovsky, o Blow Up lá do Antonioni, que tem Uhum. os Yardbirds, né? A banda de rock, que é uma coisa Isso. pop, tocando, quebrando guitarra, né? Na década de 60 Londres, né? Exato, exato. Assim, essas coisas elas se misturam, né? Por exemplo, no filme As do Desejo, do Wim Wenders, você tem o Birthday Party,
que é a banda do Nick Cave, né? Tocando também e tal. Então, assim, qual a fronteira? É difícil definir, né? Mas basicamente é um mundo, é um mundo que valoriza também muito de uma cultura que era considerada de nicho, uma cultura que era considerada pulp, né? Ou seja, descartável, né? E era considerada, durante boa parte do século XX, uma má influência, né? Uma cultura besta, né? Uma bobagem que não tem. Que era o que eles chamavam de baixa cultura, né? Lá no texto do Adorno, né? Sobre a indústria cultural, ele vai chamar até a cultura média, mid-culture, a baixa cultura, e a alta cultura e tal, né? Só que isso daí caiu, não faz mais sentido pensar isso dessa forma hoje. Mas hoje em dia tem muita ambiguidade, porque existe muita uma relação de poder econômico, né? A cultura pop foi muito apropriada por corporações muito poderosas, né? Então, muita gente também considera que a cultura pop ela é nociva hoje em dia, né? Ela seria seria uma padronização por conta de fatores que são pensados de maneira industrial e modular, assim, são filmes que são pensados de uma maneira muito esquemática, com muitas fórmulas e pensados justamente em cálculos de venda para atingir muito determinados públicos e tudo mais, né? De uma maneira muito minuciosa, né, em Hollywood. Então, assim, a Hollywood atual ela é muito programática, né? Muito programática. Mas não que ela não tenha sido sempre assim, esse que é o argumento, né? Sempre foi assim, né? Então, assim, a cultura pop eu acho ela muito ambígua, né? Inclusive na introdução, na minha apresentação que eu escrevi do livro, eu falei que não gostava muito do termo, mas esse era o nome Uhum, da coluna, né? Era o nome da coluna, e eu uhum, de fato abordo itens da cultura pop. Mas eu falo, por exemplo, desde a. Eu vou falar sobre o filme do Han Solo, por exemplo, ou de Star Wars, que está aí na epítome da cultura pop, um dos fenômenos pop mais maiores de todos os tempos. Mas eu vou falar também de Jean-Luc Godard, de Billie Holiday e tal, de outras coisas que necessariamente não estão ligados a isso, né? Apesar de que eu utilizo o subterfúgio de histórias em quadrinhos para mencionar esses artistas que às vezes escapam a essa definição de cultura pop, né? uhum. Não, é bacana você falar isso, porque até voltando a essa questão assim das fronteiras, dos limites, né? O que que seria uma baixa cultura, né? Uma alta cultura, né? Muitas vezes existe um preconceito, né? E só uma questão, né? Você falou de algumas expressões que antes, no começo do século XX, por exemplo, a literatura pulp, né? Os livros policiais, né? Até mesmo aqueles filmes no ar dos anos 40 eram Uhum, considerados uma expressão inferior, filmes B, né? E essas manifestações acabaram, inclusive, influenciando manifestações, digamos, abre aspas, mais intelectualizadas, né? uhum. Fecha aspas. Por exemplo, Godard tem influência do cinema noir, da literatura pulp, né? Como você citou aí, né? Você citou o Godard, né? Então, jazz, né? Jazz é alta cultura, mas tá em filmes pop, enfim, é interessante isso que você coloca. Pois é, o Godard foi para a geração dele que legitimou o filme noir. O filme noir não era considerado um filme de arte, né? Na verdade, nenhum cinema americano era considerado isso. O cinema americano era considerado basicamente um cinema industrial, um cinema de público, assim, né? Com um vínculo comercial e tal. Só que aí, e muito dominado pela lógica dos estúdios, né? Assim, não era uma coisa de autoral, né? Só que aí não foi somente a geração de críticos do Godard, mas a partir daí do Henri Langlois, do André Bazin, a caía do cinema e tal, teve uma revisita, né? Foi uma espécie de retcon, né? Da cultura noir, dos filmes dali, que eram feitos às toneladas pelos estúdios, porque eles eram baratos, né? Nos anos 40, 50, e eles foram que olharam assim, falaram, não, existe alguma coisa aqui. Então você teve uma legitimação cultural desse processo que vem acontecendo com os quadrinhos agora, né? Assim, em determinada medida e tudo mais, né? Então sempre existe um olhar, um jogo de transferência de poderes a partir de quem tem o capital intelectual, vamos dizer assim, né, para legitimar ou não. E a cultura pop está sempre sempre às vezes gente querendo legitimar, muita gente querendo deslegitimar, existe uma disputa
uma disputa de ideias, né? As ideias elas estão em disputa em cima do como, quão adequado é ou deve ser ou poderia ser determinado fenômeno cultural. O jazz é a mesma coisa, né? O jazz era no começo, quando ele foi inventado, no início do século XX, nos anos 20, ali, nos anos 20, 30, o jazz era considerado uma música baixa, né? Não era uma música, era uma música popularesca, né? Mais que popular, popularesca, que era dos guetos, das pessoas negras nos Estados Unidos e tudo mais. Depois ele foi apropriado por elites culturais, intelectuais, geralmente brancas nesse caso, que foram revalorizando, né? Mas e aí ele foi ganhando, né, notoriedade à medida de... É engraçado, ele perde a popularidade, a estrondosa popularidade que ele tinha no começo do século XX, era uma música mais popular dos Estados Unidos, nos anos 20, 30, e depois ele vai virando uma coisa refinada, mesmo que os artistas principais ainda fossem negros, eles acabaram passando para uma cultura elitizada de brancos, né? Assim, o jazz acabou se tornando isso de certa maneira, né? E aí, tudo a cultura pop é esse vai e vem, essas mediatizações, como a gente fala, né? Como os processos midiáticos vão sendo transformados pelas suas passagens nos meios de comunicação e na cultura em geral, né? É bem interessante. Ciro, e quando que surgiu o seu interesse por cultura pop? Veio desde sempre, desde que você era garoto? Como é que foi? Eu nasci no começo dos anos 80, né? Assim, em 81, então, tipo, eu vi muita coisa que hoje em dia são clássicos. O povo fala assim, ET é um clássico, né? Tipo assim, forçar um pouco a barra, né? É um filme importante, mas ele, um clássico assim sei lá, o Corpo que Cai, né? Assim, o Cidadão Kane é um clássico, né? A gente virou também, né? Já faz 40 anos que ET foi feito, né? Mas esses filmes todos aí, elas passaram pela minha infância, né? Desenhos animados, histórias em quadrinhos, né? Toda a geração que nasceu nos anos 80, né? Chamada Millennial e tal, tem um vínculo muito forte com essa cultura. Ela o pessoal via, era uma geração que cresceu vendo muita televisão, indo muito ao cinema e jogando videogame também, né? Pegou o início da era do videogame, já era muito intenso naquela época, não tanto quanto hoje, né? Chega a ser um paroxismo, né? Hoje em dia o videogame, mas teve muita. Então você é criado dentro desse ambiente, né? Assim, você é forjado nesse ambiente. E então sempre gostei muito e tudo mais, né? Eu fiz faculdade de letras, né? Depois, tem uma hora que eu procurei, digamos, me intelectualizar, né? Comecei a ler clássicos, eu me interessei muito por literatura durante muito tempo, literatura clássica, literatura secular, assim, tal, fiz letras, né? Então, eu me afastei um pouco da cultura pop durante um tempo, mas depois eu acabei retornando. E quando fundei o Raio Laser, teve muito a ver com isso, né? Uhum. Na sua vida acadêmica, você pesquisou, começou a pesquisar sobre cultura pop, enfim, como é que foi? Como eu disse, eu fiz faculdade de letras, e depois Uhum. eu fiz um mestrado na literatura, mas ele foi um mestrado sobre cinema, né? Sobre cinema. Eu gosto muito de cultura, assim, muito antiga, né? Assim, cultura midiática, assim, do século XX, século XIX e tal, da pós-industrial, vamos dizer assim, mas antiga, né? Então eu gosto muito de cinema silencioso, o cinema mudo, como o pessoal chama, né? Foi uma coisa que foi uma obsessão minha durante muitos anos, né? Eu passei a estudar isso, fiz um mestrado sobre o filme Limite, um filme brasileiro, né? Do Mário Peixoto, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro. Fiz um mestrado um mergulho bastante intenso em cima desse filme. E aí depois eu publiquei vários artigos na área de cinema, né? Eu publiquei sobre Faroeste, sobre Viagem à Lua, o filme do Jorge Méliès, sobre Eisenstein, né? Várias coisas eu fui pesquisando. Griffith foi um diretor que eu estudei muito. E aí depois comecei a dar aulas, né? Eu dou aula acho que desde 2009 e na universidade.
E eu passei a me interessar. Aí depois eu fiz um doutorado na UNB, né? Também sobre cinema mudo, mas aí já era chama uma poética do cinema silencioso, a minha tese, né? Então, é uma espécie de poética, ou seja, um tratado que procura pensar a escrita poética por meio dessa linguagem muda, né? Desses filmes silenciosos e tal, né? Como pensar eles como uma linguagem de poesia, né? Então eu também gosto muito de poesia. Isso é um fator que é engraçado Uhum. também, porque eu escrevo poesia. Eu tô com um livro de poesia para publicar também, né? Eu escrevo há décadas, eu escrevo poesia. Então, os temas que eu mais pesquisei foram cinema mudo, mas eu também publiquei sobre outros tipos de cinema, né? E a poesia, curiosamente, a poesia sempre esteve comigo, né? Assim, porque o do Mário Peixoto também é sobre poesia, né? Chama-se Limite, um poema, o poema em filme, é o poema em filme, poema na forma de filme, né? E aí, só que aí, e paralelamente, eu fundei a Raio Laser junto com o colega aí, o Pedro Brant, que por acaso é o meu editor no livro Zip, né? Jornalista aqui de Brasília também, grande amigo meu. E aí a gente fundou o Raio Laser em 2011, faz 10 anos, né? Que era uma paixão que eu tinha, que eu sempre cultivei paralelamente. Eu gostava muito de quadrinhos na infância, desenhava muito quadrinhos, eu tenho até hoje umas 100 gibis que eu fiz aqui quando eu tinha, assim, de 8 até 14 anos e tal. Legal. Tem um texto no livro sobre isso, sobre essa minha infância fazendo quadrinhos, é uma crônica, né? E aí eu eu lia muito quadrinhos desde criança, assim, super-heróis, gostava muito de quadrinhos da Disney, né? E depois, na faculdade, eu voltei a ler quadrinhos, eu tive um novo interesse renovado por isso, e aí eu fiquei obcecado, né? Nessa época eu comecei a ler tudo que era importante, né? Porque eu fiquei obcecado por filmes, uma época da minha vida, então eu via muitos filmes por dia quando eu tinha algum tempo para isso, né? Hoje em dia mal consigo ver um filme, é lamentável, né? Mas em uma época eu via muito, muito filme e depois eu passei a ler muito, muito gibi, de todos os gêneros, de todas as épocas e tudo mais. Então eu gosto muito também de quadrinhos antigos, assim, quadrinhos dos anos 20, 30 e 40, assim, né? Comic strips, primeiros comic books e tal, assim, que é uma cultura fascinante, né? Eu vou até fazer um pós-doutorado. Eu tô prestes a viajar agora, né? Quinta-feira eu tô de malas prontas para ir para Inglaterra para fazer um pós-doutorado. Ó, que E aí eu bacana, vou. parabéns. Obrigado. E aí eu vou unir essas duas coisas nessa nova pesquisa, né? Vai ser uma espécie de inter-relação ali de comunicação cultural entre os quadrinhos e o cinema no final do século XIX, começo do século XX, nos casos da Inglaterra e do Brasil, né? Essa é a nova Nossa, pesquisa. bacana. É. E Vou aí só ler é um isso. comentário. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu terminei Não, só já. vou ler um comentário aqui do Lima, né, que estará na nossa live quarta-feira. Parabéns pelo livro, Cirão. Está um achado de peso na bibliografia brasileira séria de quadrinhos. Parabéns. E Valeu, o Lima. caos da informação, é esse o É nickname a dele, Paula. É a Paula. botou, escreveu Buster Keaton. É. Também sou fã do Buster Keaton, né? Não sei se quem deu uma olhada na capa, tem uns easter eggs, né? Aí tem o cartaz do Buster Keaton aqui. Tem o Bob Ah, Dylan aqui. Tem o que Bob Dylan, massa. o Buster Keaton e tal. Tem o Mononcle, né? Do Jacques Tati. É o filme do Jacques Tati. Aham, E tem que também legal. uns bonequinhos lá do Tintin, do Obelix e uma arma raio Que, laser aqui. que legal. Muito legal essa capa. Quem que fez a capa? De quem é essa Foi um, arte? É um artista chamado Pedro Dapremon. Ele é um artista aqui de Brasília, quadrinista no nível nacional, né? Muito talentoso, extremamente talentoso, que ele foi meu aluno na UNB em 2013, no curso de quadrinhos lá, na oficina de história de quadrinhos, que era a disciplina que eu ministrei lá. Desde então nós ficamos muito amigos e ele colabora muito com os materiais da Raio Laser, né? Ele já fez cartazes, camisetas, fez o banner do nosso site. E aí eu achei que não tinha uma outra pessoa melhor para fazer a capa além dele, né? E acho que ficou um resultado muito bom, assim. Todo mundo elogiou muito a capa, assim, teve muita adesão, né?
Poxa, fantástica essa capa. Pedro da Premon que você falou. É, o Pedro da Premon, o cara estudou em Angoulême, né, que é a Cannes dos quadrinhos, né, e tal. Ele tava, agora estava no Canadá fazendo uma pós-graduação em desenho animado e tal, e é um sujeito extremamente talentoso. Eu acho ele um dos melhores quadrinistas do Brasil na atualidade, né. Então eu sempre trabalhei em parceria com ele. E aí Maravilha de convidei. capa. Poxa, Pois é. legal. Até eu estava conversando com o Marlos Breiner, que te conhece, acho que ele está aí também. E ele falou: conversa com. Pede para o Ciro falar de cinema, ele conhece muito de cinema, né? Você falou dessa sua obsessão por cinema mudo, né? Quais são os seus filmes dessa época aí que você gosta, diretores, né? Aí o Marlos falando: grande Ciro, ótimas conversas desde os tempos do mestrado. Isso, o Marlos foi meu colega no mestrado também, foi orientando o professor Adalberto Miller, né, que hoje está na Federal Fluminense, que foi um grande mentor intelectual meu e de muita gente ali na UNB, né? Cinema mudo são muitos mesmo, né? Assim, desde os mais obscuros até alguns grandes clássicos, né? Eu gosto muito do Sunrise, do Murnau. Todos os filmes do Murnau. O Murnau é meu cineasta favorito. Fausto, Tartufo, o Nosferatu, né? Esses filmes todos, né? Mas eu gosto também dos Nibelungos, do Fritz Lang, que eu acho um filme maravilhoso. Gosto dos filmes mais de complexão mais poética, como a trilogia da Guerra do Dovzhenko, né? Um cineasta ucraniano. Gosto muito de Eisenstein, gosto de Griffith, gosto do A Paixão de Joana d'Arc, do Karl Dreyer, né? Tem um texto sobre esse filme, né, no livro, né? Que na verdade um quadrinista, ele é potiguar, mas ele mora em São Paulo, que é o Wagner William. Deixa eu achar o texto aqui. Ele, ele fez uma releitura em quadrinhos da Joana d'Arc do Dreyer, né? Que é um filme Ah, sensacional. O primeiro filme é aproveitar o primeiro plano, né? O primeiro plano cinematográfico de uma maneira assim de você entrar na alma, né? O close como uma forma de invadir as emoções do personagem, né? Que essa aqui era a Maria Falconetti, né? Que fez o filme com ele. A primeira Joana d'Arc. Não foi a primeira não, mas foi a mais icônica até hoje, né? Inclusive é super controverso, eu falo isso no texto, né? A produção desse filme, o Dreyer era aquele tipo, é um diretor dinamarquês, né? Ele estava fazendo o primeiro filme na França. E ele era assim, aquele tipo de cara taciturno, né? E um clichê de um cineasta rigoroso, ultra rigoroso e meio malévolo, quase torturador, né? Tanto que ele fazia ela ajoelhar numas coisas assim para ela começar a chorar de verdade, para poder filmar ela. Mandava repetir, sei lá, dezenas de vezes os takes até ele atingir aquela coisa do imperativo do a minha arte vale qualquer coisa, né? E, e assim, coitado, né? Ela sacrifica a mulher, né? Sacrifica a atriz, né? Mas assim, o resultado, assim, independente de qualquer coisa, é considerado um dos mais impressionantes atuações na história da mídia, né? Na história do cinema. Você vai olhar qualquer lista de melhores atuações da história do cinema, vai estar a Joana d'Arc do Dreyer. Eu gosto muito do Limite também, né? Do filme brasileiro, do Mário Peixoto, tem uma profunda conexão com esse filme. Eu fiz um mestrado sobre ele, né? E até hoje, provavelmente é o filme que eu mais assisti na minha vida, sei lá, dezenas de vezes, né? E assim, é engraçado que é um filme super difícil, assim, porque ele é lento, né? Moroso, uma lassidão interminável, assim, né? Mas é justamente porque ele coloca a gente numa espécie de transe, né? Você vê ele, você está meio hipnotizado pelo filme, porque ele é uma espécie de poema, né? Ele é uma poesia visual, assim, mais do que uma narrativa que conta histórias, né? Justamente eu me interesso muito por esse tipo de filme, né? Filmes que saem da lógica narrativa, né? Que desbloqueiam o, como é que se diz? Seria a maneira de representar, que seria a narrativa, você vai virar a chave para uma outra frequência, né? Como se a nossa mente ela se ligasse em outras frequências quando ela estivesse em contato
com outras formas de conexão, de pensar, né? Assim, tá como a poesia. Por exemplo, quando você lê uma poesia, você precisa mudar a sua frequência. Se você tentar ler um poema como você lê um texto em prosa ou um texto jornalístico, você não vai entender nada. Você precisa ligar uma outra percepção, como se você sintonizasse a sua percepção, a sua mente, a razão, numa outra instância de interpretação, de leitura do mundo, e aí você consegue alcançar aquilo ali, né? Então, muitos filmes também alcançam isso. Isso que eu acho interessante. O cinema como uma forma de poesia, como uma forma de virar essa chave, né? E aí tem muita imagem muda. Eu vou discutir por que que a imagem muda faz isso, né? Por causa do silêncio, né? O silêncio, ele leva a gente para outros lugares, né? Quando você... É que nem na meditação, né? As pessoas gostam de meditar, você tem que silenciar-se por dentro, né? E aí você entra na frequência da meditação. Então, eu faço essas comparações todas na minha tese, assim, e tal. É por aí. Bacana. É, o Marlon citou o Vampir também, que é do Dreyer também, né? Isso. Também é um filme incrível. É. Até aproveitando que você falou também, né, de poesia, que você gosta muito de poesia, e quais são os seus poetas favoritos aí? Eu gosto muito de João Cabral. O João Cabral foi um poeta fundamental para mim, porque é um poeta muito racional, né? Então eu gosto de escrever poesias assim. As minhas poesias são uma espécie de também pequenos experimentos de lógica obtusa, né? Mais do que lírico, são uma lógica obtusa, né? Obviamente, João Cabral ele tinha uma habilidade tanto lírica quanto de subverter a lógica da poesia, né? Que era impressionante, um rigor que eu acho que é importante, né? Mas, assim, de poetas mesmo, eu gosto muito de Augusto dos Anjos, também, que é Baudelaire, eu gosto dos decadentistas, né? Eu gosto muito também dos poetas mais experimentais, como Mallarmé, Ezra Pound, né? Gosto de Rimbaud, né? Verlaine, li muito esses poetas, Apollinaire, eu gosto de poetas franceses, né? Porque eu tive uma formação francófona, né? Eu estudei francês, eu morei um ano na França e tal. Então eu gosto muito de ler esses poemas, né? Mas assim, também gosto muito de poetas brasileiros contemporâneos, né? O Paulo Henrique Brito, eu gosto muito, Augusto Massi, Micheline Verunski e tal. Eu gosto da Adélia Prado também. Desde os mais simples, os poetas mais assim prosaicos, vamos dizer assim, até os mais herméticos, assim, eu tenho muito interesse. Eu gosto também muito da Eurídice Fontella, que é uma poeta que consegue, é o contrário desses outros que são muito elaborados, né? Ela consegue fazer três versos ali, e não é um haikai, né? Não é só uma paisagem de um sentimento. Tem ali uma semântica muito profunda, em três, quatro versos. Até botei um da Eurídice Fontella na, na epígrafe da minha tese, né, e tal. Então, eu gosto muito de poesia. Também estou devendo, preciso ler mais, né? Faço parte de um grupo de poesia também aqui de Brasília, que é o Nexo Grupal, que a gente já faz uns 20 Hum, anos que a gente se reúne aí também, faz sarau e tal, e é um pessoal aí do Nanda Barreto, Leonardo Tavares, Leonardo Menezes, um monte de gente que hoje está despontando aí também na cidade e tal, como poetas, né? E é por aí a poesia. legal. Renata Caldas, que é jornalista, atriz e também escritora brasiliense, mas atualmente mora no Recife. Desejou boa noite. Depois vou assistir no YouTube para pegar o começo da live. Valeu, Renata. Conheço a Renata, manda um beijo aí pra Renata, legal demais. Ciro, no Velho Vague você gosta? Até hoje tivemos a notícia aí da morte do Jean-Paul Belmondo, né? Você morou na Aham, França e tal. É, gosto. como é que você vê o Belmondo, a Nouvelle Vague? Você falou de Godard também, né? Aproveitando aí, Até o você está Belmondo tá aqui no para livro comentar isso. também. Tá no Curiosamente, livro também, olha ele tá só. no livro, no texto sobre o Godard. É porque o que que é esse texto sobre o Godard? O Godard, no último livro dele, no último filme dele, que é o Palavra e Imagem, né? Ele citou esse quadrinho aqui, chama Becassine, que é um quadrinho do começo do século XX, muito antigo, né? Ele não tinha nem balões ainda.
Aqui, ó, como é que ele era, né? Ele era assim com letreiros, né, que explicavam as ações e tal. Né? E aí eu vou tentar explicar nesse texto do livro, né, que chama assim, Quando Jean-Luc Godard encontra o quadrinho Becassine, né? Por que que o Godard tinha citado esse quadrinho? Eu fiquei intrigado, né? Porque que era uma coisa da Bretanha, né? A região da Bretanha ali na França, que é uma coisa cultural bastante complexa e tal, né? Uma região que tem uma autonomia cultural muito forte em relação ao resto da França e tal. E a Becassine é uma camareira bretã. E aí eu fui também rastrear um pouco como que o Godard se relacionava com os quadrinhos, né? E aí eu peguei o filme Hum. o Pierrot Le Fou, né? Que é o Demônio das 11 Horas, que tem essa cena do Jean-Paul Belmondo, justamente, né, que faleceu hoje, segurando um quadrinho muito antigo também, né? Um quadrinho bem vintage, se chama Le Pied Nickelé, né? E aí eu vou fazer uma espécie de uma arqueologia da relação do Godard com os quadrinhos, né? E eu gosto muito da Nouvelle Vague, né? Assim, foi uma das primeiras paixões aí no cinema, como é de muita gente, né? Quando a pessoa começa a se interessar por cinema de arte e vai ver os filmes do Godard, Truffaut, Chabrol, Eric Romer, Agnes Varda, né? Você vai, né? Chris Marker, o Alain René, né? Você vai ficando louco. Aquilo ali muda a sua cabeça. Porque, e não à toa mudou o cinema, né? Teve uma influência, um impacto profundo na modernização dos filmes, né? Justamente por colocar muita intertextualidade nos filmes, intermedialidade, citar pintores, filósofos, quadrinhos, né? Como eu mostrei aqui, né? E você também dá uma autonomia para o filme, deixar o filme ser um filme, não ser uma representação da realidade, né? Você vai ver o Acossado, que é com Belmondo, ele não parece uma grande. No teatro isso já tinha acontecido antes, né? Coisa de quebrar a parede, né? Com Brecht, com Beckett e tal, né? Mas o cinema, ele alcançou essa modernidade nos anos 60, no final dos anos 50, com os filmes da Nouvelle Vague. Então era assim, você deixava o filme ele ser um objeto estético antes de ser qualquer outra coisa, né? Ele tem uma autonomia. Ao mesmo tempo, esses filmes não deixavam de ser políticos, não deixavam de discutir a sociedade da época deles, né? E principalmente eles também dialogavam com o resto da história do cinema, né? A questão da cinefilia era importante para os filmes da Nouvelle Vague, de você dialogar com os filmes americanos, justamente filme noir e tal, citar, tem uma cena do Acossado, né, que é o Belmondo entrando no cinema, olhando a imagem do Humphrey Bogart, né, que era o ator ali do filme noir, né, John Huston e tal, e aí ele. Então foi assim, depois que a Nouvelle Vague abriu essa porta, o mundo inteiro começou a abrir essa porta. Você teve um cinema novo alemão, um cinema novo brasileiro, você tem a Nouvelle Vague japonesa, tudo isso começou como um baralho de cartas, né, a abrir as portas dessas características modernizantes do cinema, né, para todos os lugares. Aí por isso que surgiu um Tarkovsky na Rússia, né? Você vai ver ali um Kurosawa no Japão e tal. No Brasil você tem um cinema novo, enfim, tudo isso vai surgir em decorrência. Até na Índia você vai ter também um cinema moderno, em vários lugares, né? Nos anos 60, 70, importantíssimo, né? Um movimento fundamental. E é lamentável a morte do Belmondo, né? Assim, grande, grande ator, um ícone mesmo. Poucos pessoas vivas no mundo hoje podiam ser chamadas de verdadeiros ícones da história do cinema, né? Belmondo era um desse seletíssimo grupo, né? Um grande ator, um ator assim com a personalidade, né? É aqueles caras assim, tipo o Serge Gainsbourg na música, né? Francês e tal, que você só existe um desse tipo, o cara só existe ele, né? E o Belmondo era um ator desse tipo, né? Só existia ele que era capaz de oferecer uma presença de tela daquele nível, né, desse quilate, né? Então, realmente uma grande perda, né? Lamentamos. Ciro, queria até ver com você uma questão, né, que você, inclusive, falava, né, no começo da nossa conversa, de pensadores, né, que trataram da cultura pop, e, enfim, você é um acadêmico que está estudando a cultura pop, e a gente sabe, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e outros países, já há algum tempo
muito tempo, a cultura pop é objeto de estudo, né, nas universidades, fruto de pesquisas. No Brasil parece que a academia ainda torce um pouco. Você falava também dessa questão do preconceito no começo da conversa. A academia aqui parece que ainda torce um pouco o nariz para a questão da cultura pop. Você acha que isso está mudando? Ah, com certeza, né? Está mudando até porque Uhum. você é do meio acadêmico, é um pensador e estuda essas expressões. Você acha que isso hoje a academia está menos torcendo o nariz para o que é cultura pop, para aquilo que você chegou a se referir até como, acho que a expressão foi cultura de baixa cultura, não sei, não lembro. Aham, aham. É uma coisa antiga, né? Um Uhum, anacronismo, né, e tal. uhum, Mas sim, tá mudando, né? Até porque a cultura pop, ela ficou uma coisa tão grande, ela virou um imperativo industrial, econômico, industrial, pós-industrial, eu diria, né? Tão grande, né, que não tem como a academia se esquivar. Se você não falar disso, você não está falando da realidade, não está falando do que está acontecendo no mundo. Você não está entendendo, né? Assim, se você ignorar os videogames, você está ignorando a política do mundo, está ignorando o que acontece dentro dos estados nacionais, né? Tem uma relação direta entre essas coisas, né? Então, não tem mais como a academia fingir, né, como fingiu durante décadas, né, que você esses não são objetos de estudo. Como eu disse, né, tudo é objeto de estudo. Por exemplo, o Krakauer já estudava assim, dançarina de cancan nos anos 20, né, assim, alguns pesquisadores pioneiros na teoria da comunicação. Isso inclui os estudos de cinema, porque o cinema também era considerado uma coisa vulgar e desimportante, mas ele ficou tão grande nas primeiras décadas do século XX, ele engoliu de tal forma digamos, a sociedade como um todo, né? Todos os processos sociais acabaram sendo consumidos por essa indústria, que aí você teve que levá-la a sério. Né? Você falou, olha, ou a gente leva isso a sério, ou a gente vai ser engolido por isso. Está acontecendo isso muito com os games atualmente, né? Mas assim, recentemente a cultura pop tem muito produção acadêmica sobre isso. Eu oriento muito TCC sobre cultura pop, sobre filmes, séries, quadrinhos, games, muita série, o pessoal gosta muito de série, filmes da Pixar, filmes da Disney, filmes de princesa Disney, tem inúmeras, milhões de pesquisas sobre isso, né? Que tenta entender justamente como que essa cultura gera uma contrapartida social, qual a natureza dessa contrapartida, né? Quais as implicações dessas relações todas em como a sociedade se transforma a partir disso. Implicações econômicas, estéticas, políticas, né? Sociais. Então, tem muita. É grande. Hoje em dia é um campo grande. Mas os quadrinhos, especificamente, que é o tema do livro, né, do tema principal do livro, eles ainda são muito marginalizados, né? Porque o quadrinho é uma forma de expressão que foi censurada durante boa parte do século XX, né? Foi censurada nos Estados Unidos, foi censurada na França, foi censurada no Brasil, foi censurada no Japão, né? Então, por que foi censurado, né? Porque, na verdade, uma conjuntura de fenômenos culturais, socioculturais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela transformou o mundo de uma maneira muito traumática, muito traumática. Então você precisava de encontrar alguma coisa que justificasse, por exemplo, a geração baby boomer, né? Com aquela coisa dos Beatles, do rock, da Flower Power, né? Os movimentos pelos direitos civis, o feminismo, segunda onda do feminismo, né? Tudo isso foi um impacto muito avassalador sobre as sociedades globais no século XX, né? Então, os setores conservadores, né, eventualmente, sempre quiseram meio que considerar que essa juventude que era considerada delinquente, né, que queria, às vezes era puramente, simplesmente delinquente, você tinha de fato um aumento enorme da delinquência, mas isso era muito por conta da pobreza, né, das famílias devastadas pela guerra, né, principalmente nos Estados Unidos. Você teve uma devassidão, né, uma devassa na sociedade, assim, que meio que fragmentou os imperativos culturais que eram. Você não tinha mais como acreditar que a sociedade podia ser a mesma depois da Segunda Guerra Mundial. Era impossível, né?
Só que aí as pessoas falam, não, mas é porque eles leem quadrinhos, né? Leem gibi, veem filmes, veem séries, né? Que essas coisas tinham uma influência nefasta, que era ultrajante, que era nocivo, né? Que deseducava sexualmente, deseducava politicamente, deseducava socialmente, e tal, né? Valores morais, né? Tinha uma luta de valores tradicionais contra valores que queriam irromper, que queriam se libertar de uma coisa que basicamente tinha levado a sociedade a uma catástrofe global, uma catástrofe sem precedentes em toda a história da humanidade, né? Então, resultado, os quadrinhos foram censurados literalmente, né? Assim, foram proibidos, né? Muitas vezes, né? Foram campanhas contra os quadrinhos e tal. Os quadrinhos eram, o governo Vargas, por exemplo, não podia mostrar isso, não podia mostrar aquilo, né? Estados Unidos durante o macartismo e tal, né? Isso daí fez com que a mídia se estigmatizasse muito, 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 né? Então, para atingir a maturidade que os quadrinhos, o cinema chegou quando o Velho Vague, por exemplo, demorou um pouco mais, né? Depois para os quadrinhos poderem se modernizar conforme o cinema se modernizou, né? Então, isso aí se reflete no mundo acadêmico, né? Assim, né? A academia, ela é um reflexo da sociedade, né? As pautas que estão no mundo universitário, elas circulam na sociedade, elas são a sociedade, né? Só que agora nós temos muitos estudos de quadrinhos e tal, um campo que está se desbloqueando. O quadrinho, de certa maneira, está meio pop, né? Assim, cultura pop, ele está em alta, né? Porque você está vendo que existe a valorização de inúmeros artistas que são de um quilate tão grande quanto o do Godard, por exemplo, já que estamos falando do Godard, nos quadrinhos, né? Então, assim, aí tem que olhar, né? Como que essa forma de expressão ela também, ela também impacta a sociedade, né? Como que ela nos mostra caminhos, como que ela nos abre olhares, né? E tal. Então, só que assim, onde que ficam os quadrinhos na universidade? Você tem lá um departamento de cinema, na comunicação, você tem uma faculdade de letras, você estuda literatura, mas você não tem uma universidade de quadrinhos, você não tem uma faculdade de quadrinhos, né? Você não tem. O quadrinho pertence a quê? À comunicação, à literatura, ele pertence às artes, ao departamento de artes. Então ele fica assim, perdido, não tem onde você inserir. Muitos departamentos são extremamente refratários a você inserir estudo de quadrinhos, né? Principalmente nas artes, isso acontece muito. Assim, o pessoal não considera aquilo uma arte, né? Para quem estuda lá de Renoir até Land Art, né, e tal, né? Por que você vai estudar Capitão América? Por que você vai estudar, né, Luluzinha, né? Mas é preciso tentar subverter isso daí. O quadrinho ele tem essa vantagem. Ele é marginal, ele nunca teve legitimação, então ele é subversivo pela sua própria condição social, né? Então é isso que é interessante, né? Isso que é interessante. A invasão dos quadrinhos na universidade também é uma invasão meio bárbara, né? É tipo assim, o que essa galera tá trazendo essa coisa até hoje, esse estigma, né? Que é lá do começo cultura pulp, né, descartável e tal, porque que isso hoje está... É legal, eu acho muito legal, porque é isso mesmo, os temas populares, eles têm que estar na universidade, eles precisam ajudar a construir uma consciência coletiva sobre essas coisas, né? Seria O por aí. Lima Trindade, né, escritor brasiliense, mas radicado em Salvador, citou a revista Grilo. Isso. Até tem o livro aqui da revista Grila. Curiosamente, as coisas estão tudo à mão aqui, né? Que é da história do Gonçalo Júnior, né? Que é um dos grandes, grandes pesquisadores de quadrinhos, jornalista e tal, né? Sobre essa história, né? Da censura e tal, na época da ditadura, né? É, Mas é isso, né? Assim, como existe ainda o espaço do quadrinho, ainda digamos, o imaginário das histórias em quadrinhos ainda é um imaginário em disputa, né? Assim, e porque hoje eles são uma fonte tão rica em todos os sentidos, né? De riqueza para o cinema, você não pode ignorar isso daí, né? Assim, porque o cinema de super-heróis, baseado em alguns tipos de quadrinhos, são uma fonte bilionária de recursos, né, para, por exemplo, a nação dos Estados Unidos e tal, né? É uma indústria poderosa, né? Envolve muita grana,
né? Então é sério. Quando a coisa envolve muita grana, ela fica séria, né? Então os quadrinhos eles estão dentro agora desse contínuo aí que envolve uma questão econômica, uma questão política, uma questão estética, né? Uhum. Como é que você vê a importância dos quadrinhos como uma linguagem artística? Olha, deriva muito de tudo aquilo que a gente conversou, né, nessa última resposta quando a gente está conversando aqui, né, assim, os quadrinhos, eles, primeiro, assim, se a gente olhar, obviamente, tecnicamente, se a gente olhar com a frieza de alguns critérios, assim, velhos e novos, sobre o que é uma forma de arte, com certeza os quadrinhos dentro, né, o pessoal chama o quadrinho de a nona arte, né, ela não estava lá no manifesto das sete artes, lá, né, eu esqueci o nome do autor lá, é o Canuto, né? Acho que é um italiano lá. E aí, mas assim, a história em quadrinhos, ela é claramente uma forma de arte, é até meio uma bobagem você ter que ficar reafirmando isso o tempo inteiro, né? Mas assim, a questão é, a história em quadrinhos não é só uma forma de arte industrial, ela é uma forma de arte como qualquer outra forma de arte. Ela tem o mesmo, é, ela alcança os mesmos zênites, né? Assim, grandes obras é, são tão significativas quanto o cânone da literatura, ou o cânone do cinema, ou da pintura, das artes visuais, da música e tal, né? É isso que precisa ser ressaltado. O quadrinho é uma arte tão grande quanto qualquer outra. E se a gente... Assim, o quadrinho ele tem histórias que são muito controversas sobre as suas origens, né, e tal. Tem gente que demarca ali no início da era industrial, quando ele assume a forma moderna, né? Balões, onomatopeias, desenhos e tal, que seria ali no finalzinho do século XIX. Tem gente que puxa até os anos 1830, quando um artista suíço chamado Rudolf Topfer começou a publicar primeiro livros, né? Ele publicava livros, então ele já fazia romances gráficos em 1830, eram histórias completas, sequenciais, né, publicadas em pequenos livros, né, que você lia como uma história inteira. Eram comédias satíricas, né, do Topfer, que são interessantíssimos, são já artisticamente muito elaborados e tal. Muita gente considera ele ali, porque ele publicou como livro, depois ele publicou como tira de jornal também, então o nascedor da tira de jornal está ali. Outros colocam mais antes ainda, quando surge a charge, né, o cartoon e tal. E aí, eu sou daqueles que considera que a forma de representar em histórias em sequência de imagens articuladas, né, por uma iconologia ali, né, digamos, as imagens elas são interdependentes, elas precisam criar uma forma mental, ela tem uma síntese mental ali, uma dialética que é feita entre as imagens, que é muito antiga. É antiga porque ela é a maneira como nós pensamos, né? Nós articulamos por montagem, né? O que vale para a teoria do cinema vale para a teoria dos quadrinhos, né? A gente articula o pensamento com a montagem de significados, de imagens, de memórias, né? A gente monta, articula, né, e tal, e cria um eu, né? A gente cria um eu articulando essas coisas todas, porque dentro da gente, né, se a gente pegar um filósofo mais cético, assim, tipo David Hume, por exemplo, tal, ele vai falar que não. Essas coisas são aleatórias e vão lá passando na nossa cabeça, mas assim, eu acho que a gente costura um sentido que é uma imagem dentre imagens, né? Você cria ali uma dialética profunda entre essas imagens e elas criam quem nós somos, né? Assim, esse pensar montagem, que é uma coisa que está muito no Jorge Dilberman, que é um filósofo contemporâneo, né? Esse pensar de montar, de articular e tal, é a natureza humana, é a natureza como nós raciocinamos e pensamos. Então, a forma do quadrinho, ela é a forma de pensar humana, né? E aí você vai olhar as pinturas lá, das pinturas rupestres, né? Vai olhar Altamira, Chauvet, né? As pinturas de 30 mil anos atrás, de 15 mil anos atrás, né? Elas já têm lá imagem em movimento e tal, né? Aí você vai pegar vários baixos relevos em sequência, tapeçaria, né? Pintura egípcia que não era hieroglífica também utilizava sequência e tal. Então,
Os códices mexicanos, aztecas, né, que são interessantíssimas, histórias em quadrinhos em zigue-zague, assim, às vezes em circular e tal, você lê no sentido inverso, ou os mangás, né, que são os quadrinhos japoneses, também tem toda uma cultura particular. Então, basicamente, isso sempre esteve aí, sempre foi utilizado por diversas civilizações, né? O Lima Trindade aqui está citando as Iluminuras, né? Ou então séries de pinturas em sequência, né? Da Morte de Santos, por exemplo, tá na pintura gótica medieval, você tem uma série de pinturas que são feitas em sequência visual. A própria Paixão de Cristo, né? Era retratado em sequência, né? Para o povo analfabeto que tinha que olhar na igreja, olhar a sequência da vida de Cristo, né? Da Paixão de Cristo, né? Da Anunciação até a morte e tal. Então, tudo isso, eu sou aqueles que consideram que quadrinho é tudo isso é história em quadrinho, é a mesma mídia, né? Só que outros consideram que é só a partir da modernização, da pós-revolução industrial, cultura de jornais e tal, né? É assim. O Lima, até se, outra coisa que ele falou aqui foi do Fan Home foi vencedor do melhor livro do ano do New York Times e entrou no cânone. Fan Home, sim, tem um texto sobre Fan Home no livro, né? Fan Home é uma obra-prima, né? Um quadrinho profundo, né? Eu falo que é sobre sexualidade e morte, né? Então, as coisas mais importantes da vida, né? Sexualidade e morte, são as pulsões originárias freudianas ali, estão colocadas brilhantemente pela artista Alison Bechdel, né? E sim, também hoje em dia tem uma legitimação maior. Muitos quadrinhos ganham prêmios literários, Pulitzer, acho que já ganhou uns dois ou três, né? Enfim, tá tendo uma legitimação, sim. Também não é só reclamar, né? Especialmente porque as obras estão ficando muito sofisticadas. Você pega, por exemplo, um Asterios Polyp do David Mazzucchelli. Aquilo ali assim, ele tem um nível de integração entre arte, reflexão, filosofar, drama humano e o aspecto gráfico visual, que é tão arrojado quanto de qualquer artista plástico contemporâneo. Você vai falar, cara, como é que eu vou não me deixar consumir por isso, né? E aí eu acho que fica mais por aí, assim, né? Legal. E hoje em quadrinhos, por exemplo, brasileiros, você citou aí citou o exemplo aí do Fan Home, mas, por exemplo, quadrinhos do Brasil e também de fora, o que que você tem lido, o que você tem gostado, assim, que te chamou a atenção? Eu leio muito, né? Assim, porque por conta do Raio Laser a gente recebe muito, né? As editoras mandam os quadrinhos, os artistas mandam. Então, nós estamos há 10 anos nessa labuta, né? Então, acompanho bem a cena brasileira. Existe muitos artistas, assim, desde dos últimos 5 anos para cá, mas na década de 2010 foi bem fértil em produção de quadrinhos brasileiros e tal, né? Aqui o Lima Trindade está citando o Bulldogman, que é do Wagner William, um romance gráfico muito interessante, assim, também muito desnorteante, sobre uma jovem hipster em São Paulo, assim, porque é uma coisa de discos voadores, e a arte do Wagner William, ela é muito sui generis, né? Ele não dá muitos delineamentos, os personagens meio que se fundem com o fundo da imagem, assim, com as sombras e tal, dando um aspecto visual muito agradável, bonito e ao mesmo tempo singular, né? Mas eu leio, ó, o que que eu tô lendo? Assim, eu gosto muito do Marcelo Quintanilha, né, que é o grande artista brasileiro da atualidade de quadrinhos, né, o mais prestigiado internacionalmente, né, ganhou prêmios em Angoulême e tal, né? Eu acho né, que ele faz uma leitura do mundo, assim, ele mora em Barcelona há muitos anos, mas ele só faz histórias sobre uma história em Salvador, outra em Niterói, né? São coisas bem das vivências que ele teve no Brasil com personagens que são, é, não diria populares, porque seria reduzir, assim, né? São personagens extremamente complexos, que revelam dramas humanos meio nível Dostoiévski, assim, só que dentro de uma favela ou de um ambiente burguês do Rio de Janeiro, ou dentro de um ambiente de um time de futebol dos anos 50 e tal. Então, assim são as histórias dele, né? E, além disso, ele é um artista super versátil, capaz de mudar
Porque assim, o quadrinho, ele não é só uma história. As pessoas às vezes não gostam de quadrinhos, elas não gostam o quadrinho é uma obra de arte visual, né? Você tem que apreciar aquilo ali como um composto entre uma expressão visual, imagética, e uma expressão narrativa, né? Então essa é a liga que dá no quadrinho, né? Que é muito bonito, assim, porque é assim como o cinema também. Ele é uma plástica, né? E ao mesmo tempo uma obra narrativa. Ele conta uma história, mas ele é um espetáculo visual e um espetáculo de montagem e tudo mais, né? E aí você tem que analisar muito essas coisas, como que é essa ligação, essa tensão entre o imagético, o literário e o narrativo, né, na história de quadrinhos. E o Quintanilha é um dos grandes artistas, né, assim, mas eu gosto muito, eu estava lendo, por exemplo, umas coisas bem diferentes, né? Esse menino aqui, o Gabriel Dantas, né, que fez esse aqui, Eu Não Preciso de Mais Nada, né, que ele é muito popular no Instagram, né, ele faz esses gatinhos aqui e tal. Ele é um artista prosaico, assim, né? Ele faz umas histórias cotidianas, histórias de amor, bem ao gosto dos anos 2010, assim, né? Acho que ele tem uns 20 e poucos anos, ele é entre o Millennial e Geração Z, né? Que tem uma habilidade em expressar minudências dos relacionamentos, né? Assim, e também de como é a cultura dos jovens contemporâneos. Perfeito, o cara sabe realmente fazer uma leitura do mundo, muito jovem, ele é muito jovem, muito talentoso e muito engraçado, sobretudo, né? Muito engraçado, assim. Então, tem uma coisa mais densa, tipo Quintanilha, que é meio Dostoiévskiano, Machadiano e tal, para o Gabriel Dantas, que é pop mesmo, assim, tá dialogando com a geração dele de maneira brilhante também, né? Também estou lendo outras coisas, né? Por exemplo, tava até saiu no o Érico Assis, que é o colunista do Omelete, né? Tradutor famoso na área de quadrinhos e tal. Ele colocou lá o lançamento do meu livro, né? E a gente conversou. Ele me pediu para indicar um quadrinho que eu estava lendo. Eu li um que chama Podrão Aniquilação, que é da Escória Comics, né? Esse aí é underground, que é do Pablo Carranza, né? E ele basicamente é uma história entre a guerra numa pracinha de alimentação de um parque de diversões fuleiro, entre um hambúrguer gorduroso, um pastel pingando a óleo, com uns chineses estereotipados, assim, de filme dos anos 80, né? Bem essa coisa de filme dos anos 80, e um hipster que está querendo colocar uns hambúrguer gourmet. Aí vem uma maionese radioativa que transforma as pessoas em monstros sexuais, é uma coisa bizarra e grotesca. E ele vai fazer 280 páginas dessa história caminhando assim e tal, dentro de um ritmo frenético de loucura e desespero. Muito bom também, né? Muito bom. E uma coisa dos internacionais, o que eu recomendo atualmente é um que foi lançado pela editora Veneta, que é o Mau Caminho, que é do Simon Hanselman, que é um artista australiano. Fala sobre o cotidiano, mas acho que ele mora nos Estados Unidos, né? Que é também uma coisa, é uma bruxa, um gato, parece um conto de fadas, né? Um lobisomem e tudo mais, só que eles são meio que uma galera meio white trash americana, assim, meio redneck. E eles, só que assim, a coisa deles serem metamorfos, monstros e tudo mais, não tem tanto a ver com os dramas humanos que eles vivem, né? Que são de viver de seguro-desemprego, a vida sexual, a vida, é, digamos, do consumo de drogas deles. Tudo isso é mostrado de uma maneira muito radical, um quadrinho muito agressivo, mas isso é extremamente engraçado. É assim, é um humor sardônico, assim, muito peculiar e também ganhou um monte de prêmios Eisner agora, né? O Eisner, que é o prêmio mais importante americano de quadrinhos. Simon Hanselman, né? Saiu pela editora Veneta, O Mau Caminho. E o último que eu gostei muito foi um do Bastien Vives, que é um ator francês, que saiu pela editora Nemo, é o Polina, né? Que é sobre uma bailarina, a história dela ela é uma bailarina de dança com balé clássico, né? Desde pequena, aquela história lá do rigor e tal, e ela tem um treinador russo, né? E aí, o treinador russo é aquela coisa da mentalidade ultra rigorosa do balé clássico russo. E aí mostra como que a libertação dela do jugo desse treinador, que ela tinha uma relação ambígua e tal, né? Porque gostava, mas não gostava e tal. Ela vai mostrando uma libertação também mental, intelectual e afetiva dela quando ela vai passar por uma companhia de dança contemporânea, né?
E aí, como o Bastian Vivès ilustra essa história, é um espetáculo à parte. Ele é um mestre narrativo, silêncios, intervalos, né? Sutilidade. Como você vai representar a dança, o balé, numa história em quadrinhos? É igual o Quintanilha no Luz de Niterói. Como é que ele vai mostrar o jogo de futebol acontecendo em quadrinhos, né? Como que ele vai mostrar um drible em quadrinho, por exemplo, né? Como que ele vai mostrar um esquema tático de um jogo? E no mesma coisa o Bastian Vivès faz com o balé, né? Nesse Polina. Saiu no Brasil também. É excelente, é uma obra-prima, né? Muito bom mesmo. Aí eu sei, poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre vários quadrinhos que eu tô lendo, mas eu indicaria esses aí por enquanto, assim, dentre brasileiros, assim, né? Eu tô na expectativa do quadrinho da Cíntia Bonacossa, Cíntia B, que é uma artista carioca que eu gosto muito. Tem um quadrinho dela que chama Estudante de Medicina, que já é de 2017 ou 2018, que eu acho um dos melhores quadrinhos nacionais recentes. Eu acho que ela vai publicar um agora. Então estou na guarda do novo quadrinho da Cíntia, faz alguns anos que eu acho ela um dos melhores quadrinhos nacionais. Estou no aguardo desse também, que eu acho que vai ser sensacional. Nossa, excelentes dicas. Eu vou depois voltar à live aí para eu anotar e comprar. A Ana Rita de Holanda tá mandando um alô aí para você. Tudo bom, Ana? Conheço a Ana, né? Minha cunhada. Ô Ciro, e como é que surgiu a ideia do o Raio Laser fez um ano agora perdão, fez 10 anos em 2021, né? Como é que surgiu a ideia desse site? Enfim, como é que vocês resolveram criar, né, esse que virou uma referência em quadrinhos, né? Enfim, você Pois é, e os outros demais colaboradores, né? nós temos muitos colaboradores, o Lima, inclusive, é um deles, né? Publica na Raio desde, sei lá, 2013, sei lá, o Lima é um dos mais antigos colaboradores. Então foi uma grande satisfação lançar o livro com o Lima, foi assim, um momento muito feliz, né, dele estar lá. E a gente, mas quem fundou comigo o High Laser foi o Pedro Brant, que é jornalista, né, cultural da cidade e tal. Ele é um aficionado, um sujeito com uma obsessão quase patológica por quadrinhos. E aí ele me contaminou muito, né? Nós somos muito amigos e tal. Ele me influenciou muito, me apresentou muita coisa de quadrinhos e tal. E a gente, como eu disse, eu era acadêmico, né? Começando minha carreira como professor, isso em 2009. A gente tinha eu escrevo, né, sobre cultura pop há muito tempo, né? Desde o começo dos anos 2000 eu escrevi para o Candango, né? Que é um saudoso site Candango sobre a agenda da cultura de Brasília. Eu fiz muita crítica de cinema para o Candango. Depois eu participei do Alucináticos, que foi um site também em 2004, 2003, até 2005 eu acho que ele foi, que era o Rock Sem um Puto de Decência, né? Alucináticos, Rock Sem um Puto de Decência. Era sobre cultura de rock and roll, basicamente, né? E aí lá no Alucinático eu escrevi sobre música, eu gostava de banda de rock, eu adoro banda de rock, né? Eu sou bem, assim, realmente, eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto de samba, de reggae, eu gosto de música clássica, eu gosto de jazz, de blues, eu gosto de muitos gêneros diferentes. Mas eu sou especialmente apaixonado por rock and roll, né? E aí no Alucináticos a gente queria criar uma coluna sobre quadrinhos, né? Eu e o Pedro éramos aficionados, a gente queria criar uma coluna sobre, que tinha uma sobre cinema, onde eventualmente eu também falava sobre cinema, e eu escrevi sobre quadrinhos Queria fazer uma coluna chamada Raio Laser, que eu tinha inventado esse nome, né? Aí o nosso editor na Alucináticos, na época, não aceitou, ele não gostava de quadrinhos, falou, não, vou botar isso não. Aí eu fiquei com a ideia na cabeça, né? E anos depois germinou com a cultura dos blogs, né? Porque o Alucináticos era difícil de atualizar, porque era um site, né? Você tinha que dominar a programação em HTML para poder atualizar o site, era difícil, né? Agora, quando um blog facilitou a vida de todo mundo, aqueles templates prontos para blog, a gente criou o Raio Laser, né? Eu e o Pedro. E aí, nos anos 2011, 2012, 2013, vai muito texto, muitos, centenas de textos que a gente publicava sobre quadrinhos, assim. A gente se empolgou, a gente achou que aquilo ali, que é uma espécie de um hobby, né? Assim, depois virou profissão, mas era um hobby na época e tal. Era escrever livremente, fazia textos quilométricos, fazendo análises, assim, às vezes escalafobéticas, análises loucas, análises radicais sobre quadrinhos, procurando mostrar quadrinhos assim como se analisa um romance do James Joyce. Essa era a ideia, né?
Claro que era uma coisa assim de uma ambição de juventude, assim, você sabe fazer essas coisas. Não. Depois você fica mais domesticado, né? Você sabe que quando você tá ali cavalo selvagem, você faz o que você quer, erra um monte, fala um monte de besteira, né? Mas os textos estão tudo lá, todos os textos do site estão online, né? Você pode ver todas as besteiras que a gente já falou, mas também muitos desses textos eles ficaram como umas boas referências na internet sobre quadrinhos clássicos, quadrinhos importantes, sobre quadrinhos que estavam sendo lançados, né? Sobre cultura de quadrinhos, historiografia de quadrinhos, filosofia dos quadrinhos, estética dos quadrinhos, narrativa de quadrinhos. Então a gente abordava de tudo, jornalismo sobre quadrinhos, entrevistas, fizemos muita coisa, né? É, E aí foi crescendo, né? A gente foi ganhando alguma certa popularidade. Mesmo até hoje o Raio Laser não é muito, assim, tem muitos seguidores e tal, mas tem uma plateia fiel e a gente gosta de poder falar para outros comunicadores também, para outros críticos, para outros quadrinistas e tal. Esse é um pouco o nosso público, né? E aí, mais recentemente, aí entrou um monte de gente legal no site, foram agregando, né? Como eu falo assim no documentário que a gente vai lançar, né? É que nem você pegar tipo aquele jogo Street Fighter de luta, de videogame, né? Você pega o campeão da Rússia, que era o Zangief, a campeã da China, que era a Chun-Li, campeão do Brasil, que era o Blanc e tal. Eu tentei pegar o cara de super-heróis, que é o Bruno Porto, o cara do Underground, que é o Márcio Júnior, quadrinho erótico, o cara que é uma enciclopédia, que é o Pedro. Aí eu fui pegando essa galera toda e a gente foi criando lá uma cultura dentro do Raio Laser e tal, até que a gente fundou em 2020 o Lasercast, que é o podcast, né? O nosso lema é quadrinhos além, né? Quer dizer, assim, além da obviedade nerd, né? Assim, da coisa mais clichê, né? Assim, além do clichê, assim, tentar falar como um fenômeno cultural complexo, histórico, historicamente, culturalmente, esteticamente, socialmente, tá? A gente sempre buscou isso, né? Nem sempre foi possível manter o site ativo com muita velocidade e cada vez mais a internet vai exigindo mais atualizações. Ninguém tem tempo de ver nada, né? Ninguém consegue ver nada, ler nada, mas a pressão para você produzir conteúdo é cada vez maior. Três, quatro postagens por semana. O sujeito que faz um vídeo no YouTube tem que fazer três, quatro vídeos por semana. Eu acho isso massacrante, né? Eu acho que você meio que escraviza o produtor de conteúdo para uma lógica algorítmica, né? Assim, que é um pouco muito robótica mesmo, assim, é meio desumana, né? Mas assim, então a gente sempre foi meio slow publishing, né? A gente publica na medida que a gente quer, do jeito que a gente quer, com os quadrinhos que a gente quer falar, dentro das pautas que a gente quer. Às vezes a gente segue umas pautas mais quentes, né? Lançamentos, coisas que a gente recebe, algum tema que está em voga, mas a maioria das vezes é basicamente escrever sobre qualquer coisa que dê na telha, né? Então, esse é o espírito Raio Laser. Legal. Santiago Mourão mandando um alô aí. E qual que é a previsão do documentário, desse documentário sair? Quando que sai? Vocês mesmos que estão produzindo? A gente está produzindo. Quem está dirigindo ele é o Alex Vidigal, que é um cineasta premiado aí da cidade, nosso amigo, um Raiuca honorário, vamos dizer assim, que é um cara muito legal. E ele, junto com o Lucas Gesser, que também é um cineasta da cidade, que montou o filme, né? Ele já está pronto, faltam uns ajustes finais e tal. A gente deve começar a lançar uns teasers dele, né? É um pouco a história. É um curta, né? Um curta-metragem. Né? Também, assim, acho que seria um pouco demais fazer um longa-metragem sobre o Raio Laser. Mas um curta-metragem já pega as entrevistas com a gente e cria uma narrativa em cima do que a gente propõe, do que a gente é e qual foi a nossa história, né? Assim, é uma coisa, uma maneira de celebrar esses 10 anos, e assim, eu quis fazer um monte de celebrações porque é um empreendimento meu e dos outros colaboradores que a gente trata com muita seriedade, com muito afeto, né? Assim, todo mundo tem outras profissões, faz coisas muito importantes. Eu sou professor universitário, eu tenho um compromisso muito grande com o que eu faço, porque eu sei a importância da profissão, né, de você educar gerações e tal. Isso é muito sério para mim, né? Então, eu tenho que dividir o meu tempo disso com fazer a raio laser, que é uma coisa que eu tenho nutro muito afeto, né? Então, assim, às vezes eu fico louco, né, tendo que fazer todas essas coisas. Mas, assim, os 10 anos eu quis comemorar.
A gente fez posts especiais, episódios especiais do podcast, uma camiseta comemorativa, né? O meu livro da Zip, né? Ele está sendo lançado como um lançamento Raio Laser também, olha só, tá com o selo da Raio Ah, Laser. bacana. O livro do Lima também faz parte dessa comemoração. O Márcio Júnior, que é também do site, ele é editor em Goiânia, publica um monte de coisas. Vai sair o documentário e a gente também vai fazer provavelmente algumas lives e tal, assim, para também ajudar a lançar o livro. E a gente fez algumas lives também. Então, assim, várias coisas pontuais. Vai sair a camiseta também, que também é assinada pelo Pedro da Premon, que é muito bonita, bem legal a camiseta. Especial comemorativa aí dos 10 anos da Raio. Então tem um monte de coisas aí. O documentário deve sair mais para o final do ano. A gente está planejando isso Uhum. aí, né? Bacana. E você também escreveu para o Metrópolis, né? Que foi de onde você extraiu os 70 textos, né? Isso que compõe o seu livro, né? Isso. O Metrópolis, originalmente, eu escrevi cerca de uns 120 textos e tal, então eu tirei uns 50. E aí eu fiz essa seleção, né? Mas aí eu não queria que simplesmente fosse uma publicação de simplesmente requentar um material que já tinha saído da internet, né? Eu queria que ele tivesse uma nova configuração que permitisse uma leitura que criasse uma espécie de narrativa sobre a história dos quadrinhos, né? Essa que era a ideia. Então ele é dividido em 6 capítulos, né? Eu organizei os textos fora da cronologia, todos os textos foram revisados, né? Eles foram atualizados, eles foram acrescentados nota de rodapé. Muitos deles eles assumiram a versão original deles porque eles foram editados, tesourados, mudado um monte de coisa na época. Porque o Metrópolis é um jornal, né, de grande circulação, você está submetido a processos editoriais e tal. A gente preferiu manter o aspecto autoral dos textos, né? E agrupamos eles fora da cronologia para que eles fizessem uma narrativa de gênero, né? Assim, então tem um capítulo sobre quadrinhos americanos, desde quadrinhos independentes, graphic novels, até coisas de super-heróis, né? Aí tem um sobre quadrinhos europeus, né? Que vai de bande dessinée, que é quadrinho francês, franco-belga, né? Fumetti, que é quadrinho italiano. Você tem sobre quadrinho espanhol, enfim, um monte de coisa, né? E aí eu tenho um sobre quadrinhos brasileiros também, que é um pouco do que eu cobri de quadrinhos brasileiros nessa época, né, de 2017 a 2019. Tem um sobre interseções de quadrinhos com o resto da cultura pop, então textos que eram muito divididos entre filme e quadrinho, filme e música, filme e desenho animado, games e tal, entrou nesse capítulo. E tem um sobre que são tem um que é meio que um mistão de outras coisas, né? Que é clássicos, quadrinhos de outros países do mundo, quadrinhos, idiosincrasias, como essa crônica minha sobre fazer quadrinhos. É meio que umas outras coisas, uns outros temas diversos, né? E tem um de listas também, né? Que eu fazia algumas listas e tal, dessas listas, né? Sou muito aficionado por cultura pop mesmo, gosto de revistas, né? Tipo Mojo, né, de música e tal, ou revistas como Cahiers do Cinema, né, Sight and Sound e tal, revista Bis, né. Então essas revistas sempre tiveram muito essa coisa das listas, né? E a internet intensificou muito essa cultura de listas, né, até no texto que abre esse capítulo, né, porque eu também fiz um texto especial para cada capítulo, uma abertura para cada capítulo, além de uma introdução do professor do Observatório de Quadrinhos da USP, né, que é o professor Nobu Shinen. Ele fez a introdução do livro. Eu fiz uma apresentação e um capítulo e uma introdução para cada um desses capítulos, né? Então, por exemplo, vou falar das listas. Eu vou falar que eu fui muito criado pelo livro Alta Fidelidade do Nick Hornby, né? Que depois virou um filme e tal com o John Cusack, né? Mas o Alta Fidelidade ele dá as regras de como fazer listas e tal. É uma coisa que marcou muito minha Hum, geração, né? Então eu falo do livro e tal, e eu vou falando sobre isso. Então, assim, além disso, a gente trabalhou para que ele fosse muito bem ilustrado, né? Olha só, a gente colocou ilustrações legal, pô. bem significativas. Por exemplo, você vai falar do Conan o Bárbaro, né, e tal, eu boto uma ilustração legal, né, essa aqui é do Mark Schultz, né, sempre, todos os artistas estão listados, estão referenciados,
os donos dos direitos autorais estão creditados e tal, né? E é para uso de ilustração das matérias, né? Então ficou bem legal. Ó, do Blade Runner e tal. Olha, que bacana. E para comprar o Zip, como as pessoas fazem? Pessoas do Brasil inteiro, enfim, de qualquer lugar que quiserem comprar o livro, como é que faz? Então, começou agora a campanha do livro, né? O livro foi impresso semana passada, a gente fez um lançamento em Brasília, vendemos uma quantidade já, vai ficar em algumas lojas em Brasília, né? Para quem for comprar em Brasília, vai ficar na Marcondes Company, que é a loja dos meus irmãos, que fica na 116 Sul, a loja de discos, mas também de livros, e de CDs, DVDs, e tem um monte de coisa legal lá. Isso é uma Excelente curadoria. loja, sou frequentador lá. É, você vai ter o prazer de conversar com meus irmãos, são pessoas super eruditas e muita gente boa, né? E Verdade. assim, e aí nos livros vão ficar lá alguns livros, vai ter também na livraria do Otto, que fica na e acho que na 103 Norte, Norte, tá? Depois procura a livraria do Otto, né? Acho que é na 103 ou na 104, acho que é na 104 até, né? E é onde o Pedro trabalha, né? O editor do livro e tal, lá também vai estar à venda, né? Agora, ele está à venda na Amazon, tá? Então você pode comprar pela Amazon. É fácil comprar Quem pela está Amazon, fora né? de Brasília, né? Enfim. Isso, né? Mas deve chegar também nas principais comic shops do Brasil, né? Estão negociando ali, por exemplo, deve entrar na Ugra, em São Paulo, na Itibã, em Curitiba, na Mandrake, em Goiânia, chega na Baratos da Ribeira, no Rio de Janeiro e tal. Isso vai ser negociado porque a campanha de venda e talvez outras livrarias também. Isso aí depende do nosso editor e tudo mais, né? Da editora Metrópolis e tal. Nossa, muito bacana, muito bacana. Ciro Inácio Marcondes, queria te agradecer imensamente por você ter estado hoje aqui nessa live. Parabéns aí pelo seu livro, pelo Zip, Quadrinhos e Cultura Pop, que já está, enfim, fazendo sucesso aí, chamando atenção. Acabou de sair, já está causando esse furor aí. Tenho certeza que vai causar muito mais, né? Porque, enfim, pelo que você nos conta, é uma obra muito abrangente. Para quem gosta de quadrinhos, você é um profundo conhecedor do assunto. Então, parabéns aí por esse trabalho que, assim, eu ainda não tive oportunidade de ver pessoalmente, mas vou à loja dos seus irmãos comprar. Compra lá. Após o feriado, vou lá. Quero comprar um para mim também. E então, assim, parabéns aí pelo seu trabalho. Fantástico, fantástico. Você é um profundo conhecedor aí da cultura, não só cultura pop, cultura em geral aí. E hoje você nos deu uma verdadeira, isso aqui, essa live para mim foi uma verdadeira aula de cinema, de literatura, de quadrinhos, de artes. Poxa, obrigado demais por essa verdadeira aula que você nos deu hoje aí. Não, eu que agradeço, Marcelo. Foi muito legal. Acho que eu gosto muito de falar sobre essas coisas, né? Assim, o interesse pela cultura acho que a gente tem que difundir, tentar trocar, conversar mesmo, compartilhar essas coisas é essencial, né? É muito legal. E essa é a tônica do livro, né? Ele fala de quadrinho, mas ele fala de filme, de música, de videogame, de artes, né? Eu falo de algumas pinturas também e tal, né? Então, assim, a ideia é a transversalidade, é a tônica do livro, né? Isso que é o mais importante. Praticamente não tem nenhum texto que seja. São poucos os textos que são só sobre quadrinhos, né? Eles sempre se relacionam com outro tipo de mídia, né? Então, eu gosto de pensar que o meu campo de estudo é a intermedialidade, né? Assim, é como essas mídias se encontram, elas se relacionam entre si, elas se interinfluenciam e elas são um campo comum, elas são um fenômeno transversal, contínuo, que na verdade é o campo da cultura como um todo, né? Eu acho que isso daí é o mais importante sobre esse livro. Nossa, fantástico. Então, assim, mais uma vez, parabéns, sucesso com o livro, e não só com o livro também, sucesso aí com seus estudos, né? Você nos contou que você está indo para a Inglaterra, né? Para continuar a sua formação aí, seus estudos. Sucesso aí também que você continue aí fazendo esse trabalho fantástico na área acadêmica, como você falou, né? Você é professor universitário e mais do que nunca, nesses tempos aí sombrios que a gente está vivendo no Brasil, a gente precisa
agradecer a pessoas como você, louvar o trabalho que pessoas como você fazem, de transmitir o conhecimento, de formar gerações, né, de propagar a educação. Obrigado mesmo aí por esse trabalho fantástico que você faz. Você é um pesquisador, você é crítico, professor universitário, escritor. Poxa, obrigado mesmo, hein? Ah, obrigado, Marcelo. Legal demais. Temos que resistir. Isso aí é um momento, inclusive, para a gente levantar essa bandeira, né? Então é isso. Obrigado demais. Foi um prazer. Todo mundo que apareceu aí, eu vi que quem entrou aí, muita gente que eu conheço e tal. Valeu demais pela presença. E deve ter outras lives aí depois que eu vou anunciar em canais e também no Instagram. Enfim, quem quiser saber mais sobre o livro e tal, e assim, algumas ideias que eu posso compartilhar, fica ligado aí nas minhas redes aí que a gente vai conversando. Tá certo, gente. Queria aproveitar e agradecer também a todo mundo que participou aí, que mandou mensagens aí pro Ciro Inácio Marcondes. Obrigado, Ciro. Sucesso. Um abraço para você. Valeu, hein? Boa noite. Tchau. Obrigado demais, Marcelo. Um grande abraço e um abraço a todo mundo. Até mais. Para você também. Falou.